Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os meus alunos dessa segunda-feira. Espero que estejam todos bem, que estejam nos ouvindo. Bom dia, Sandra, bom dia, Amanda, Grace, William. Temos 19 pessoas, Alberto, Ayla, Gabriel, Gustavo, Grace, Júlia, Kaline, Luciano, Luzmila, Matheus, Natan, Ricardo, Sandra, Lara, Stephanie, Taine, Vanessa e William, que sempre é o último da nossa chamada. Espero que estejam todos bem de saúde, vacinados, quase sem máscara já, mas passamos praticamente por essa pandemia, tomara que não retorne. E informo a todos que está sendo gravada essa nossa 15ª aula de Direito Administrativo 2 do ano de 2021, segundo semestre, né? Então, 2021-2. E faço essa referência para poder postar depois essa aula no YouTube para que vocês possam assistir posteriormente. Informo inicialmente que deveremos hoje concluir o conteúdo, né, programático, o plano de ensino, ao qual nos propomos no início do semestre. Ou seja, hoje falaremos sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. Então, ao cumprimentá-los todos, né, nessa segunda-feira de sol, então, sol maravilhoso, eu estou aqui no meu escritório em Balneário Camboriú, cheguei agora há pouco, de Itapema, e um dia de sol que fazia tempo que não vinha, sem nuvens, e estou aqui na minha sala de reuniões do escritório, recebendo vocês todos para essa nossa última aula. Então, informo a todos, né, que na semana que vem já faremos a prova da M3, né, e trataremos nessa prova da M3 dois assuntos: os bens públicos e a aula de hoje, intervenção do Estado na propriedade privada. Então, esse é o nosso caminho a ser trilhado hoje, né? Nem sei que dia é hoje, dia 22 de novembro de 2021. Então, na semana que vem, mais 7, 29 de novembro, nós faremos, então, inclusive eu já alterei lá no plano de ensino, na programação, lá já fiz a alteração necessária para que possa haver a prova na semana que vem. Então, concluindo o conteúdo hoje, nós ficaremos prontos e preparados para essa última prova. Na outra semana seguinte, 7 dias após o dia 29, eu ficarei à disposição de vocês para, eu acho que é dia 6, né? Dia 6 de dezembro, ficaremos à disposição se tiver algum problema de nota, algum aluno que não tenha feito alguma prova e etc e tal. Então, aí... Desculpe. Aí nós estaremos aguardando, se tiver alguém com algum problema, a gente estará aguardando vocês aqui no dia 6. Informo a todos que no dia 29 faremos, então, a prova da M13 e imediatamente a conclusão, o fechamento do horário, né, normalmente 11 da manhã, naquela segunda-feira do dia 29, eu já faço o lançamento das notas, fechamento do diário, e vocês já ficam sabendo se estão reprovado, aprovado, se tem problema de falta ou não, etc e tal. Dito isso, fico à disposição para tirar qualquer dúvida acerca dessa programação. Eu vou repetir isso no final da aula, porque alguns alunos ainda não estão presentes, então a gente faz esse aviso inicial e deixa para o final da aula a reprise, né, desses informes paroquiais aí que são importantes. Estamos praticamente no final do semestre, precisamos então liquidar essa fatura para que vocês fiquem livres aí para se formar, para apresentar. Alguns já apresentaram a monografia, outros ainda não, outros têm ainda mais um semestre pela frente, né? Então, nesse sentido que eu estou agilizando as coisas para que vocês fiquem mais livres aí para o final do ano, Natal, Ano Novo, etc e tal, e para estudos de concursos e etc e tal. Então, o assunto hoje, pessoal,
na sequência do que falamos na última aula, né? Nós tivemos uma aula sobre bens públicos, onde a gente pergunta, todos estão ouvindo bem? A imagem está boa? Ninguém me deu um feedback aí sobre a situação. Tudo bem, Gabriel, Alberto, Luciano, tudo ok. Então, olha só. Na semana passada, nós falamos dos bens públicos, né? O Estado possui bens móveis e bens imóveis. Os bens imóveis do Estado estão afetados ao interesse público do Estado. Grace, bom dia, ok. Os bens públicos, eles são divididos ou classificados em 3 espécies, né? Aqueles bens que são de uso comum do povo, e por isso são chamados assim, bens de uso comum do povo, e os bens de uso especial por parte do Estado, que são os bens onde funcionam os órgãos públicos. E aí nós classificamos esses bens como bens especiais. Os bens que não são utilizados pelo povo e não são utilizados especialmente pela administração pública são os bens dominicais, ou também chamados de bens dominiais. E os bens públicos são geridos pelo interesse público, estão afetos ao interesse público. Ou seja, o Estado só pode se desfazer dos bens públicos se tiver autorização legislativa, o povo tem que autorizar a venda ou alienação de bens públicos, e desde que haja essa autorização através de uma desafetação do interesse público. Por isso que os prefeitos, quando querem vender um terreno, eles encaminham um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, pedindo a desafetação daquele terreno, ou seja, o povo, através dos seus vereadores, ou no Estado, através dos deputados estaduais, ou na União, através dos deputados federais e senadores, o povo representado nessas casas legislativas é que autoriza, sim ou não, para a desafetação daquele bem do interesse público. Ou seja, tira do interesse público e disponibiliza para o mercado. E aí é vendido, é alienado esse bem público. Então, fizemos essa aula na semana passada, né? Aliás, a semana passada foi feriado, na aula anterior nós falamos dos bens públicos e encerramos aquela unidade 4. Já agora, nessa semana, nós temos que falar do Estado intervindo na propriedade das pessoas, que a gente chama de propriedade privada, né? Então, o Estado intervém de forma bem específica, eu diria, intervém em 7 maneiras diferentes na propriedade privada. De 7 formas diferentes, o Estado intervém na propriedade privada. Estas 7 formas de intervenção do Estado na propriedade privada é que nós vamos estudar hoje, vamos discutir, vamos interpretar, vamos entender, vamos conversar sobre essas intervenções. Algumas pessoas poderiam dizer, mas por que o Estado tem o direito de intervir na propriedade privada? Porque sempre que houver interesse público acerca de uma propriedade, mesmo que privada, o Estado tem o dever, não é só o poder, mas um poder-dever de intervir nessa propriedade. A partir de 88, da Constituição de 1988, isso ficou mais claro, mais evidente, mais cristalino, ficou mais, eu diria, mais autorizado por parte da Constituição estas formas de intervenção na propriedade privada. E aí surge uma expressão que é a função social da propriedade, ou seja, a propriedade privada só se justifica numa república, porque república as coisas são de todos, as coisas são do povo, mas é possível que a propriedade privada exista desde que ela cumpra com uma função social. Essa lógica, essa mudança, essa alteração constitucional proposta em 1988 pelos constituintes, ela traz algo novo, né, acerca daquela visão que nós tínhamos sobre que a propriedade é usar, gozar e usufruir de forma individual, de forma perpétua, certo? E que ninguém pode se invadir ou tomar aquela propriedade que ela é privada. Essa era uma lógica muito comum, né? Previsto no direito civil, previsto nas constituições anteriores, o direito real de propriedade. O direito real de propriedade é exatamente esse: usar, gozar e usufruir sem qualquer justificativa.
A partir de 88, nós tivemos algumas mudanças, né? Surge essa figura da necessidade de se produzir um estatuto da cidade, né? Lá no artigo 182, né? Que trata da política urbana. Lá ficou previsto que uma lei seria produzido para regulamentar essa questão da utilização e da organização das cidades, que é o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, de 2001, se não me lembro, não me engano, 10.257 de 2001. Esse Estatuto da Cidade, ele coloca algumas regras legais no sentido de normatizar a utilização da propriedade privada, inclusive dentro das zonas urbanas, né? Essa lei prevê que os municípios acima de 20 mil habitantes têm que ter seu plano diretor, que seria a organização, né, da cidade em zonas, limitando administrativamente algumas obras, né? E nós vamos falar disso agora, que são as limitações administrativas que são estabelecidas e impostas pelos planos diretores da cidade, que obrigam as pessoas a fazer algumas coisas nas suas propriedades, ou obrigam a deixar de fazer alguma coisa, ou proíbem que as pessoas particulares façam algumas coisas dentro das suas propriedades privadas. Então, eu preciso deixar claro essa mudança, né, de 88 para cá, e essa expressão função social da propriedade, porque nós vamos tratar disso agora. Ou seja, por que o Estado tem o direito de intervir na propriedade privada? Primeiro, porque nós estamos num regime republicano, em que as coisas são de todos. Mas também a Constituição prevê a possibilidade da livre iniciativa e da propriedade privada, inclusive de forma perpétua, que a pessoa possa transmitir essa propriedade de pai para filho, que é o direito de herança no Brasil. Isso está previsto na Constituição. Então, a Constituição, ela não é uma Constituição socialista em que a propriedade privada é do Estado, né? Um regime comunista, que é um socialismo mais à esquerda do que o socialismo, o comunismo ainda é um pouco mais à esquerda, em que se propõe, né, que a propriedade toda seja do Estado. Embora a república significa coisa do povo, coisa de todos, há um permissivo legal e constitucional de que as pessoas possam ter a propriedade no Brasil. Mas abre-se um parêntese, desde que essa propriedade cumpra a sua função social. Ao dizer isso, a Constituição possibilita, em situações específicas, excepcionais, que o Estado, então, intervenha nessas propriedades sempre que preciso for para a segurança do interesse social, do interesse coletivo, da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares. Nesse sentido, então, há essa mudança na Constituição de 88 e nós precisamos entender quais são as possibilidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Os slides dessa matéria já estão disponíveis no material didático, é exatamente a unidade 5 que estamos tratando. E esses mesmos slides eu vou colocar aqui na plataforma agora. Vou abrir a minha câmera aqui ao lado, né? Para vocês continuarem me enxergando aqui ao lado, nessa tela pequena. E já baixei o arquivo da unidade 5 para que nós possamos conversar acerca, então, dessas mudanças constitucionais havidas em 88, que possibilita o Estado intervir na propriedade privada. Pergunto, então, se vocês até aqui está ok, estão entendendo a lógica do nosso raciocínio, onde é que nós queremos chegar. A Itália diz que sim e tal. Então, vamos abrir aqui o arquivo da primeira página da unidade 5 aqui, que eu já ofereci para vocês. Nesse primeiro slide, nós já temos aqui as 7 formas ou possibilidades, né, ou espécies. O termo não interessa muito, né, depende de cada doutrinador. Alguns chamam de espécies de intervenção, outros chamam de possibilidades de intervenção. Eu diria 7 possibilidades, né, de intervenção na propriedade privada. Ou seja, o Estado pode limitar administrativamente a propriedade privada. Essa seria a primeira possibilidade.
O Estado pode ocupar temporariamente uma propriedade privada, sempre lembrando, desde que haja interesse público, lógico, né? O Estado pode requisitar imóveis de particulares, e eu diria mais, móveis, imóveis e móveis. Móveis e imóveis. O Estado pode declarar tombado o patrimônio privado, em função da necessidade de preservação histórica, cultural, artística, etc. Tombamento é uma figura de intervenção muito usado, principalmente nas zonas urbanas, em que há interesse na preservação da história, principalmente. O tombamento é muito comum. E é uma intervenção bastante severa na propriedade privada. Nós temos também a quinta possibilidade, que seria a servidão administrativa, que vocês conhecem muito bem aqui nessa região. Nós temos algumas praias que os proprietários privados praticamente impediram o acesso a essas praias, e há necessidade, então, do município definir, declarar, estabelecer, instituir o que nós chamamos de servidão administrativa, para que as pessoas possam se deslocar até essas praias que são bens de uso comum do povo. As praias são bens de uso comum do povo, então um particular não pode cercear a entrada, o acesso a esse bem. E às vezes é necessário que o Estado intervenha na propriedade privada para abrir um acesso. E esse acesso aberto na propriedade privada é chamada servidão administrativa. A sexta possibilidade de intervenção na propriedade privada é a mais grave de todas. Prestem atenção que eu vou perguntar na prova da semana que vem. A desapropriação é um assunto muito comum em concurso e eu também peço muito nas provas. O que é a desapropriação? É a intervenção na propriedade privada mais grave, ou seja, quando o Estado toma a propriedade privada do proprietário. Essa é a figura da desapropriação. Até aqui eu falei de 5 possibilidades em que o Estado não toma a propriedade. Ele ocupa, ele proíbe algumas coisas, mas tomar a propriedade privada e adquirir por desapropriação é a mais intensa e mais grave, mais radical das intervenções na propriedade e no domínio econômico, né? Porque as pessoas deixando de ser proprietárias de um terreno tem uma afetação muito forte na questão econômica também. E, por fim, a possibilidade de parcelamento de solo ou edificação de terrenos de forma compulsória. Ou seja, o Estado praticamente obriga o proprietário a parcelar um lote de grande extensão para fazer loteamento ou edificar, construir sobre um determinado imóvel privado. Aqui nós temos, então, 7 possibilidades de intervenção do Estado. Isso se dá pela via administrativa, né? Na propriedade e no domínio econômico, ok? Então, o Estado, usando de seu poder de império, que ainda goza, o Estado pode intervir na propriedade privada de 7 formas diferentes. Limitação administrativa, ocupação temporária, requisição de imóveis, tombamentos, servidão administrativa, desapropriação ou desapropriações, parcelamento e edificações compulsórias, ok? Eu gostaria de transmitir para vocês, ler aqui uma definição da Maria Silva de Pietro, que é uma professora da USP, né? Muito utilizado dentro da área do direito administrativo, em que ela faz uma comparação, né, uma comparação evolutiva, ela faz uma interpretação evolutiva da propriedade privada antes e depois da Constituição de 88. Então, a pergunta é, o que é a propriedade privada, segundo a Maria Silva de Pietro, como ela é entendida nesse momento? Diz a Maria Silva Zanella de Pietro, vocês devem ter o livro, que foi utilizado em Direito Administrativo 1, é um livro que eu recomendo muito, sempre, para concurso público. Quem for fazer concurso público, é importante ter esse livro da professora Maria Silva de Pietro, que é professora já de uma certa idade, mas que continua militando ainda no mundo acadêmico, né, na Universidade do Estado de São Paulo, que é a USP.
Diz a Maria Silvia de Pietro o seguinte, ó, a propriedade como o mais amplo direito real, que congrega o direito de usar, gozar e dispor. A gente chamava antes o direito de usar, gozar e usufruir, né? Dispor ou usufruir é a mesma coisa. Então, a propriedade, o direito real sobre a propriedade privada é o direito de usar, gozar e usufruir, ou dispor da coisa. Ela, no passado, antes de 88, era de forma absoluta, exclusiva e perpétua. Esse direito de usar, gozar e usufruir, antes de 88, era um direito absoluto, era um direito da pessoa proprietária exclusiva e poderia transmitir pela herança, e pode ainda transmitir pela herança para os seus sucessores. Então, o direito de usar, gozar e dispor da coisa, de forma absoluta, exclusiva e perpétua, é a característica da propriedade privada. Além disso, quem tiver a sua propriedade esbulhada, né, invadida, esse proprietário privado pode reivindicar, né, a reintegração da posse ou uma ação reivindicatória se não houver esbulho, né, uma invasão com outra característica. Então, nós temos duas ações que permitem, no mundo jurídico, a busca dessa propriedade privada que esteja na mão de terceiros e que não são proprietários, logicamente. Então, o proprietário pode, através de uma ação de reintegração de posse ou uma ação reivindicatória, reaver aquela propriedade, desde que ela tenha sido invadida, né, injustamente por algum terceiro. Mas diz a Maria Silvia de Pietro que esse direito real, né, evoluiu do sentido individual para o social. Ou seja, o direito real que congrega esses três direitos superlativos, né, direito de usar, gozar e usufruir, ele passa, a partir de 88, a ter uma outra lógica, que significa o quê? Olha, meu amigo, tu é proprietário privado de um terreno, de um imóvel. Tu pode usar, gozar e usufruir. Mas, se tiver interesse social, e se esse imóvel não estiver cumprindo com esse interesse social, com a função social da propriedade, esse direito individual ele passa para uma análise acerca do contexto social desta propriedade. E é possível, então, que o Estado possa intervir nessa propriedade. Alguns poderiam dizer, professor, mas isso é absurdo, isso é ruim, isso não é bom, isso é socialismo, isso é comunismo, isso é capitalismo, isso é liberalismo, sei lá, eu não quero aqui caracterizar nenhuma dessas figuras, né, para não haver polêmica, mas isso é o Estado cumprindo com a sua função social. E o Estado só se justifica se cumpre, né, se vier a cumprir com a sua função social. O Estado não tem função social nenhuma, não precisa ter o Estado, cada um procura seus direitos e corre atrás. O Estado exatamente é um intermediário, né, para que haja paz social. E às vezes é possível, é necessário intervir em algumas propriedades privadas para que essa paz social possa se sobressair, possa evoluir, etc. E tal. Então não se trata de chamar ou de caracterizar ou de definir a Constituição de 88 como uma Constituição socialista, de forma alguma. É uma Constituição democrática que privilegia o aspecto coletivo e social, e isso atinge, de certa forma, a propriedade privada também. Então, no Brasil, um prefeito, um governador, o presidente, ele não pode invadir uma terra simplesmente porque não gosta do proprietário, não. Tem que haver uma motivação muito forte para que haja limitação administrativa, para que haja tombamento, para que haja desapropriação, para que haja ocupação temporária, para que haja servidão sobre essa propriedade. Ou seja, qualquer uma daquelas 7 possibilidades só irão acontecer, melhor dizendo, só irão acontecer se o Estado, de forma motivada, explicar para o proprietário privado por que daquela intervenção na sua propriedade. Mas que houve essa evolução do sentido individual para o social, a partir de 88, isso com certeza aconteceu. Tem alguns alunos meus que, inclusive, já escreveram monografias sobre o que significa a tal da função social da propriedade, quais os limites, qual o alcance dessa definição, etc. E tal, porque ela é um pouco subjetiva, né?
depende de cada partido político, de cada pessoa que administra a coisa pública. Então, há uma necessidade até de se esclarecer, através de pesquisa, o que seria, então, esse sentido social da propriedade. A Odete Medauer é uma civilista, você já deve ter estudado no direito civil essa figura, essa pessoa, essa professora. E a Odete Medauer, ela diz que um dos âmbitos em que mais se revela a face, a autoridade da administração ou são as limitações administrativas hoje estabelecidas, que é a questão da função social da propriedade. Então, a autoridade administrativa, ela se manifesta de forma mais dura quando intervém na propriedade privada, principalmente num país em que a livre iniciativa, como é o Brasil, e a propriedade privada é respeitada desde sempre, né? No Brasil, nós nunca tivemos uma estatização da propriedade privada. Alguns até dizem, mas o partido tal é socialista. Não, isso nunca aconteceu na prática no Brasil. Nunca se implantou um regime aqui que tivesse tomado a propriedade privada de agricultores, de fazendeiros, etc. E tal. Isso nunca aconteceu. Sempre se respeitou essa figura da propriedade privada. O que aconteceu agora, em 88, de 88 para cá, foi que uma Assembleia Nacional Constituinte passou a tratar a propriedade privada de uma forma diferente, no sentido de que houvesse o respeito ao interesse social, também quando da ocupação da propriedade privada. Nesse sentido, disse a Odete Medauer, né, que ampliaram-se as formas de intervenção pública, e isso se dá em função da função social da propriedade, né, de modo mais sensível na região urbana e nas questões agrárias. Então, embora tudo isso esteja presente na Constituição, ainda é muito incipiente essa intervenção do Estado na propriedade privada, até porque não é recomendável que se intervenha na propriedade privada se não houver necessidade, né? Claro. Então, a propriedade privada deve ser garantida e essas intervenções devem ser pontuais quando necessárias, absolutamente. A partir de 88, então, voltamos a Maria Silvia de Pietro, né? A partir de 88 prevalece o princípio da função social da propriedade, que autoriza o Estado a impor obrigações sobre a propriedade privada aos seus proprietários, logicamente, com obrigações de fazer, às vezes impõe-se a obrigação de deixar de fazer alguma coisa na propriedade, ou mesmo fazer alguma coisa. Então, vejam que um proprietário de uma área rural, ele precisa estar atento ao Código de Águas, ao Código Florestal, às proteções ambientais, às informações para o INCRA, né? Ele precisa estar atento a tudo isso, ele tem que recadastrar a propriedade, ele tem que fazer o levantamento topográfico para ver quanto ele tem de preservação ambiental, quanto tem de área verde protegida. Isso são obrigações que o particular tem em relação à função social daquela propriedade que ele detém. Então, às vezes, ele não pode fazer alguma coisa na propriedade, às vezes, quando ele tem que deixar de fazer as coisas que está fazendo, em função de uma regra, de uma lei nova. Às vezes, ele tem a obrigação de plantar, de proteger uma fonte de água, proteger as margens dos rios que passam por dentro de sua propriedade. Então, obrigações estas de fazer, deixar de fazer e não fazer são novas obrigações que buscam resguardar a função social da propriedade, segundo a Maria Silvia de Pietro. E aqui nós voltamos, então, para começar efetivamente a entender essas limitações ou essas possibilidades de intervenção na propriedade privada. A primeira delas, que é a limitação administrativa, ela é muito comum na zona urbana, embora atinja também a zona rural. Mas vocês vão lembrar muito, quando eu der alguns exemplos aqui, o que é uma limitação administrativa no âmbito urbano, né, na região urbana, na zona urbana dos municípios. Então, vamos aqui começar agora a ver cada uma das possibilidades. Eu coloquei elas aqui todas novamente para vocês lembrarem. Então, nós temos a figura das limitações administrativas. Característica delas: impõe-se aos proprietários privados a obrigação de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa, certo? Professor,
a Maria Silvia de Pietro fala assim, mas é bom que a gente tenha um exemplo para ficar mais claro, né? Entender isso. E eu vou começar dando um exemplo daquela região aqui de Balneário Camboriú. Vamos tratar aqui onde a gente está agora, né? No município onde fica o campus aqui do Olivale. Vocês provavelmente moram aqui, residam aqui em Balneário, ou Itapema, ou Itajaí, ou arredores. Mas Balneário Camboriú, vocês conhecem as praias agrestes, né? Sim ou não? Vocês conhecem as praias agrestes? Quais são as praias agrestes de Balneário Camboriú? Quem é que me responde aqui? Quais são as praias agrestes? Quais são os... que são bairros, né? São praias, aqui a gente chama de praias, mas normalmente são bairros, né, da cidade. Quais são as nossas praias agrestes de Balneário Camboriú? Só para a gente poder exemplificar em cima de alguma coisa que vocês consigam visualizar, para ficar mais claro falar de limitação administrativa. Ninguém conhece as praias agrestes de Balneário Camboriú? Meus alunos estão por aí, estão dormindo, estão tomando café, ligaram o telefone, ligaram o computador e foram dormir de novo. Eu estou aqui. Vamos ver quem é que respondeu aqui. O Luciano disse, a Idália, Luciano disse Taquaras, Estaleiro, Estaleirinho, Praia do Pinho, Praia dos Pelados. Qual é a outra praia que tem ali? Tem a Praia da Barra, Praia da Barra. Todas essas praias se situam nessa região chamada de zona de... Não é praias agrestes, como é? Eles chamam de praias... Como é que eu chamei agora há pouco? Zona costeira. São bairros de Balneário Camboriú em que as limitações administrativas são mais intensas. Por quê? Porque o plano diretor de Balneário Camboriú, que é uma lei, ele foi aprovado após audiências públicas, porque o Estatuto da Cidade exige audiência pública para aprovar o plano diretor, tem que ser submetido, o projeto de lei tem que ser submetido a audiências públicas. O município de Balneário Camboriú, alguns anos atrás, realizou diversas audiências públicas, aprovou o plano diretor na Câmara de Vereadores, o projeto foi do Executivo para a Câmara de Vereadores após a audiência pública. E essa zona das praias agrestes, né, hoje comumente conhecido como praias agrestes, né, ou Estaleiro, Taquara, Estaleirinho, Pinho, qual é a outra ali, a Barra, né, Praia da Barra. A partir da Barra ali, do bairro da Barra, em diante, até chegar em Itapema, até chegar na divisa de Itapema, até chegar no Ilhota ali, né, Laranjeiras, o Luciano lembrou bem, a Praia das Laranjeiras, e até chegar na região ali do bairro Ilhota, em Itapema, essas praias foram, de certa forma, protegidas através das limitações administrativas. Então, por exemplo, eu vou perguntar uma coisa para vocês. É possível, o Luciano corrigiu ali, Laranjeira, é possível, Luciano, Idália e etc., construir vamos supor que vocês têm um terreno ali naquela região, vocês têm um lote, né? Compraram ali um lote, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de terreno, que o pessoal chama de lote, né? Tu tem um lote naquela praia de Estaleiro, por exemplo, ali no Estaleiro, e eu pergunto para vocês, você pode usar, dispor, usufruir de forma absoluta desse lote, construindo lá, por exemplo, um prédio de 20 andares? A pergunta, sim ou não? A Idália já se antecipou e respondeu não. Não é possível construir. Por quê? Por que não é possível construir? Porque sobre aquela área, acerca daquela zona, né, das praias agrestes, existem limitações administrativas legais previstas em lei. Ou seja, as audiências públicas realizadas, inclusive lá naqueles bairros, indicaram, através das manifestações das pessoas, que eles não queriam que lá fosse construído prédios de grande altura, de grande porte, para preservar aquele ambiente como sendo um ambiente mais familiar, caseiro, preservado, com sol, para poder ter janela aberta, para receber vento, uma brisa do mar, etc. Então, essa proteção
que foi discutido em audiência pública, virou projeto de lei, e esse projeto de lei virou plano diretor, depois de aprovado, e nesse plano diretor as limitações administrativas estão impostas, estão previstas. E aquele proprietário privado que tinha o direito de usar, gozar e usufruir de forma absoluta, plena e perpétua, ele passa a ter que respeitar essas regras previstas no plano diretor, e isso, de fato, para esse caso específico, são limitações administrativas. Estas são as limitações administrativas. Eu vou dar um outro exemplo. Aqui no centro de Balneário Camboriú, é possível construir prédios de grande porte? Sim, porque não há essa limitação de altura. Na Zona 1, ali, né, entre a Atlântida até a Luciano que trancou um pouco a imagem. Estão ouvindo agora? Voltou? Voltou, sim. Aqui na região central de Balneário, eu acho que o Luciano está com a sua internet um pouco mais fraca, pelo que eu tenho visto aqui. Ó, Luciano, deixa eu ver aqui. Luciano saiu e está voltando. Então, olha só. Aqui na região central de Balneário Camboriú, as limitações administrativas são outras. Quem é que fiscaliza isso, professor? O Poder Executivo, né? Que a gente chama, de forma até equivocada, de prefeitura. A prefeitura é o prédio onde funciona o Poder Executivo, né? A prefeitura é um prédio. Mas a gente chama o Poder Executivo dos municípios de prefeitura. Então, até o Tribunal de Contas chama de prefeitura, vamos chamar também. Então, a prefeitura, através dos seus fiscais, seus agentes administrativos, seus auditores, fiscais de obras, eles precisam fiscalizar as obras nas praias agrestes e precisam fiscalizar as obras também nos outros bairros, como aqui, por exemplo, no centro. No centro, as limitações administrativas são outras. Aqui nós temos que respeitar os recuos laterais, os recuos frontais, a questão do arruamento, das calçadas, da parte da cobertura, do mezanino, do pé direito, do tamanho do quarto, tamanho mínimo dos banheiros, da rampa de acesso à garagem. Tudo isso está no Código de Obras, tudo isso está no Código de Postura, tudo isso está no Plano Diretor, ou seja, 3 leis integradas, três leis que se integram, estabelecem as limitações administrativas no âmbito da zona urbana. Na zona rural também é possível estabelecer algumas limitações administrativas. Por exemplo, proibir que se construam prédios na zona rural, né, edificações que não sejam unifamiliares, né? Então, é possível também limitar na região rural algumas coisas. Então, visando conciliar, diz a Maria Silva de Pietro, visando conciliar o exercício do direito público com o direito privado, só vão até onde exige a necessidade administrativa. Então, as limitações administrativas não podem ser excedentes ao que está previsto em lei. Elas precisam estar limitadas ao texto legal. Então, quando tu compra um lote, quando tu compra um terreno, tu tem que fazer um estudo de viabilidade para a construção sobre esse lote. Depois tu tem que contratar um engenheiro que vai te dizer sobre as limitações administrativas da zona que está o lote, acerca das, por exemplo, tem áreas aqui em Balneário Camboriú, em Itajaí, Itapema, que não é possível construir indústrias, por exemplo, zonas eminentemente urbanas, tu não pode construir ali uma indústria. As indústrias têm locais definidos, para que não haja poluição, para que não haja barulho. Então, tu imagina aqui no centro de Balneário colocar uma indústria de ferro, uma indústria metalúrgica. Se eu compro um terreno no centro de Balneário, eu já de antemão eu preciso saber o que diz a lei, o que dizem as limitações administrativas. Porque se eu tiver a intenção de botar uma metalúrgica, não será no centro de Balneário o terreno que eu devo comprar. Eu devo comprar um terreno na área industrial, numa região mais afastada. Se você quiser colocar uma casa de espetáculo, tu tem que respeitar as limitações administrativas. Tu tem que ter estacionamento, tu tem que ter acesso ao público. Não pode sair direto nas rodovias para não causar acidente, porque as pessoas que saem das baladas saem alcoolizadas normalmente. Então, existe todo um regramento, né? Por isso que hoje as casas de espetáculo e balneário, pela limitação administrativa, estão lá naquela região ali que vai para Camboriú, no Mariás, ali qual é o outro ali?
tem o Mariastra, a Boate ali do lado, que é do mesmo proprietário, eu acho. E tem o Padel, Delta Padel ali também, que agora está alojado ali. Ali tem as pedreiras da Casetex e de outra empresa. Ou seja, todo barulho que não é interessante que aconteça no centro da cidade se desloca para uma outra região. Isso é fruto das limitações administrativas impostas por lei, que nós estamos agora entendendo quais são. Então, as limitações administrativas obrigam a pessoa a fazer algumas coisas, ela proíbe que as pessoas proprietárias façam alguma coisa ou deixem de fazer algumas coisas. Então, a fiscalização baseada na legislação, nas regras previstas em lei, devem agir nesse sentido. Essas limitações, claro, elas não devem ser previstas apenas para algum indivíduo específico, tem que haver essa generalidade, né? Uma das características da limitação administrativa é para seja generalizado. Eu não posso proibir que um morador das praias agrestes construa e permitir os outros de construir. Se eu não permito um, não permito os outros. Eu não posso legislar em desacordo com o princípio da impessoalidade. Por isso que as leis precisam gozar dessa abstração e generalidade. E nas limitações administrativas isso é muito importante para garantir a isonomia, né, de tratamento entre todos. As limitações decorrem de lei, então elas têm a característica da unilateralidade, ou seja, elas são impostas unilateralmente pela lei e são fiscalizadas e exigidas o seu cumprimento pelo Poder Executivo. É o Executivo que atua nessa lógica de cumprimento das limitações administrativas. Não é o vereador, não é o Poder Judiciário. Professor, mas o Poder Judiciário pode ser chamado, sim, se a limitação administrativa imposta por lei não consegue ser cumprida, né, não consegue ser obedecida pelo particular, aí, por exemplo, alguém constrói um imóvel onde não poderia construir, é feita uma notificação, um auto de demolição por parte do Poder Executivo. Se o Poder Executivo não consegue, por via administrativa, impor a limitação administrativa, é necessário que o Poder Executivo do município recorra ao Judiciário. E aí teremos uma ordem judicial de demolição. Então, a presença do Poder Judiciário nas limitações administrativas só em último caso, só quando administrativamente não se resolveu. O poder de império, né, dado aos órgãos públicos, né, de exigir o cumprimento da lei, é o que a gente chama de característica da imperatividade. E as limitações administrativas não tomam a propriedade de ninguém, elas limitam a utilização da propriedade. Por isso que o José Afonso da Silva, que é um constitucionalista de certa idade avançada já, ele diz, não acarretam as limitações administrativas, não acarretam, em princípio, a perda da propriedade. Porque a perda da propriedade, eu já disse no início da aula, é só na desapropriação. A perda da propriedade é só na desapropriação. As outras possibilidades de intervenção no domínio econômico e na propriedade privada não tomam a propriedade, não tomam a propriedade propriamente dita. O que toma a propriedade é só a desapropriação, as diversas formas de desapropriação. Legal? Bom, quais são os exemplos de limitações administrativas mais comuns e que vocês conhecem amplamente, né? Recuos, como eu falei, recuos frontais na construção de prédios, recuos laterais. Eu não posso construir um prédio ocupando todo o terreno, né? Então, restrição de aproveitamento do terreno, que a gente chama de coeficiente de aproveitamento. Há que haver respeito aos gabaritos estabelecidos no Código de Obras, o nivelamento das ruas e dos terrenos, o alinhamento dos prédios aos demais prédios daquela rua, né? Então, isso pressupõe um levantamento topográfico, a construção de muro ou de passeios públicos após a conclusão da obra. Ou seja, várias são as limitações administrativas impostas por lei e que são fiscalizadas e aplicadas pelo poder de fiscalização, né, pelo poder de polícia, que a gente chama de imperatividade, por parte do Poder Executivo do município. No caso do Estado, existem também limitações administrativas nas rodovias estaduais, nas rodovias federais por parte da União, a ocupação e desmatamento de costas de rios, né, de margens de rios,
construção, pelo Código Ambiental Brasileiro, construção nas margens dos rios. Então, isso tudo são limitações administrativas impostas por lei, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito dos municípios. A gente entende e enxerga mais as limitações administrativas municipais. Por quê? Porque todo mundo compra um terreno e chama um engenheiro para construir, para projetar a obra, e o engenheiro diz: meu amigo, tu comprou um lote aqui nessa área aqui de estaleirinho, aqui nós podemos fazer uma casa de até 2 andares, mais uma edícula em cima e tal. Por quê? Porque existe o plano diretor aqui da cidade que limita administrativamente a utilização plena, absoluta, de usar, gozar, usufruir de forma absoluta o imóvel. Essas limitações administrativas, como eu digo, limitam o direito de usar, gozar e usufruir de forma absoluta o imóvel. E isso todos conhecem, e principalmente os profissionais da engenharia, da arquitetura, ao elaborar o projeto, eles já obedecem às limitações administrativas. Quem não obedece às limitações administrativas, ou vai demolir, ou vai ter que desmanchar o que construiu, ou vai fazer um acordo de conduta, pagar uma multa para o município, imposta às vezes pelo município, até mesmo pelo Ministério Público, que defende os interesses também. A segunda possibilidade de intervenção na propriedade privada é o que nós chamamos de ocupação temporária. Então, eu pergunto aqui, são 8 horas e 48 minutos, finalizando a limitação administrativa, entramos em ocupação temporária. Alguma dúvida sobre limitação administrativa, sim ou não? Se não houver dúvida, vamos para frente. Vamos para a segunda possibilidade de intervenção. Tranquilo, Marilete? Idália, Luciano? Podemos seguir? Então, vamos lá. A ocupação temporária. Olha o que diz a definição da Maria Silvia de Pietro. Eu trago sempre essas definições de ordem doutrinária, né, para não dizer: professor, o senhor está dizendo isso? Não. Eu sei disso, mas é necessário sempre fornecer para vocês uma fonte doutrinária mais gabaritada, né, mais profunda. Forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Então, nós temos aqui uma série de legislações que estabelecem critérios para essa ocupação. Professor, para entender essa limitação do Estado na propriedade privada, chamada ocupação temporária, nos dê um exemplo. O exemplo mais comum é quando há uma obra a ser construída, por exemplo. Vocês viram que aqui foi feito um viaduto, né, perto do shopping, aqui perto da rodoviária, no final da Quarta Avenida, né? No final da Quarta Avenida ali tem um viaduto que foi construído, começou alguns anos atrás e terminou agora. Uma obra muito importante, muito interessante para a mobilidade urbana e tal. Durante o período de construção dessa obra, de implementação dessa obra tão importante para o município, o canteiro de obras que foi criado ali em torno da obra, ele às vezes precisa ocupar temporariamente terrenos privados, particulares, para colocar o alojamento dos funcionários, banheiros, para eles poderem almoçar, poderem descansar entre um turno e outro, para poder deixar à noite as máquinas, para que o canteiro não fique sobre o local onde a obra está sendo construída. Isso acontece muito nas estradas, quando são feitas e construídas as estradas, na duplicação da BR-101, vocês viram isso muito, porque ela durou aí uns 10 anos nessa obra. Então, alguns terrenos laterais privados foram ocupados temporariamente para possibilitar a concretização daquela obra. Então, tem que depositar o concreto, o cimento, a brita, a pedra, a areia, o macadame, tem que depositar as máquinas, tem que fazer um alojamento para os funcionários da obra. E isso obriga, né, por evidente, que o Estado ocupe temporariamente uma área privada. Então, essa ocupação temporária é muito simples. É uma forma de limitação da propriedade privada? Sim, porque durante aquele período da ocupação temporária, o particular dono do terreno não poderá usufruir de forma livre, absoluta e plena aquele imóvel. Então,
É possível ocupar temporariamente algumas propriedades privadas, de acordo com a lei, logicamente, e essa ocupação normalmente ela é gratuita, normalmente, mas não quer dizer que se houver prejuízo pela ocupação temporária, se houver prejuízo ao proprietário, que ele seja indenizado. Então, ele vai requerer uma indenização pelo uso, pela destruição da sua propriedade, houve algum desmatamento, houve algum desvio de alguma coisa, sei lá, o tempo que ele deixou de produzir, né, de criar seus bichinhos lá e tal. Então, isso é possível, né, reivindicar administrativamente uma justa indenização em dinheiro, né, sob forma Às vezes, o proprietário privado ele diz: olha, eu não quero uma indenização, mas já que vocês estão fazendo asfalto, façam um asfalto para mim até a entrada da minha propriedade e tal. Às vezes é um acordo ali entre o proprietário privado e a empreiteira que está fazendo a consecução da obra, no sentido de haver uma certa indenização ou contra, né, prestação de algum serviço em função da ocupação temporária. Essa é uma forma temporária de intervenção na propriedade privada, mas também importante, necessária e às vezes muito utilizada também. A ocupação temporária, simples, tranquila, não há por que a gente ficar mais explicando mais isso, porque isso é tranquilo. A requisição administrativa, que seria a terceira possibilidade, pessoal, ela é um pouco mais diferenciada. Ela não é uma ocupação temporária, ela é uma requisição administrativa em função de um perigo público iminente. Perigo público iminente. Então, se perguntarem para vocês a diferença entre ocupação temporária e a requisição administrativa, vocês vão dizer: olha, o Estado só pode utilizar a requisição administrativa se houver perigo iminente. Isso dito, né, também pela Maria Silvia de Pietro e também pela Odete Medauer, que é uma civilista que também escreve um pouco, né, sobre direito civil, mas que atinge um pouco a área do direito administrativo. A Maria Silvia de Pietro é só professora de direito administrativo, não do direito civil. Mas vejam que há um choque, né, de interesse em matéria civil com o direito administrativo. Então é importante, às vezes, ter as duas, né, visões do civilista e do administrativista. Havendo dano ao proprietário, este receberá uma indenização. Inexistindo dano comprovado, descabe indenização, diz a Odete Medauer. Difere da ocupação temporária em função do iminente perigo que a justifica. Então, quando houve essa pandemia, nós estamos ainda na pandemia, o Estado de Santa Catarina ele poderia requisitar administrativamente os respiradores fabricados por alguma fábrica e depois, logicamente, pagar por isso. O Estado resolveu comprar os respiradores, até porque não havia respiradores disponíveis no Estado. Então, o Estado dispensou a licitação, comprou respiradores de uma empresa que não tinha capacidade de entrega, pagou antecipadamente, que foi um erro de ordem legal, muito importante, muito grave, e depois não recebeu os respiradores. Isso foi a acusação daquele processo de impeachment que o governador, inclusive, foi inocentado. Por que ele foi inocentado? Porque não havia prova suficiente de que ele participou do processo e tal. Não vou discutir aqui se houve dolo, se houve culpa. Para nós aqui não interessa isso. Eu só estou dando como exemplo, né? É importante diferenciar, então, né, diferir requisição administrativa da ocupação temporária. A ocupação temporária é quando há uma necessidade pública, mas que não há evidentemente, perigo iminente. Já na requisição administrativa tem que haver uma motivação de perigo iminente. Por exemplo, um terreno que esteja desmoronando e que possa esse desmoronamento impedir a entrada dos veículos no Morro do Boi. Vamos ver ali, o Morro do Boi tem um túnel ali, né? Quem vem de Itapema encontra o túnel do Morro do Boi na BR-101. Vamos supor que um terreno privado sobre o túnel, acima do túnel, esteja desmoronando. Aí o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma requisição administrativa, né, daquela área para poder fazer a contenção desse desmoronamento. Então há um perigo iminente e essa requisição administrativa se impõe nesse sentido.
Outro exemplo claro e muito tranquilo para vocês entenderem. Em 2008, depois em 2012, 13 ou 15, não me lembro, nós tivemos enchentes aqui, de grande proporção, principalmente em 2008. 2008 teve uma enchente aqui que, nossa, foi um caos. Pessoas ficaram ilhadas. Isso é um perigo iminente. Isso é um perigo iminente. Pessoas com risco de vida, né? Risco de vida. Professor, não é risco de morte? Não, ninguém tem risco de morte. A pessoa tem risco de vida, ela tem risco de perder a vida, ela não tem risco de perder a morte. Então a gente chama, né, risco de morte, mas quando o certo seria risco de vida. Então a pessoa tem um risco de vida, de perder a vida. Aí o que que acontece? O poder público, no caso o município, ele requisita administrativamente jet ski, lanchas, iates, barcos, botes, para que possa acessar rapidamente essas pessoas que estão em perigo iminente. E essa requisição administrativa intervém na propriedade privada, seja ela imóvel, seja ela móvel. No caso, requisição administrativa de caminhões, requisição administrativa de colchão, requisição administrativa de lonas, requisição administrativa de água, requisição administrativa de remédios nas farmácias, tudo isso tem que ser rápido. Então, sempre que se apresenta um perigo iminente, o poder público, em função da sua obrigação social, né, de função social da sua existência, ele requisita administrativamente esses produtos, esses objetos, né, essas substâncias, e faz o atendimento rápido em função do perigo. Isso nós chamamos de requisição administrativa. Então, no caso dos respiradores, dos leitos, vamos supor que a rede pública não tivesse leitos de UTI para todas as pessoas acometidas por Covid. O governador teria que fazer o quê? Uma requisição administrativa de leitos privados, de hospitais privados. E depois, logicamente, faria o pagamento, né, a indenização dessa utilização. Até porque o privado estava ocupando, estava cobrando para a ocupação desses leitos. Então, se o Estado requisita administrativamente em função do perigo iminente, é plausível que haja a indenização posterior dessa utilização desses equipamentos utilizados pelo Estado. Vejo que a ocupação temporária, ela não exige perigo público iminente e a regra é não indenizar. Na requisição administrativa, há que motivar pelo perigo iminente e a regra é ser onerosa essa requisição, com justa e posterior indenização. Diferente da desapropriação que nós vamos falar daqui a pouco, que é justa e prévia indenização em dinheiro. No caso da requisição administrativa, não se toma a propriedade, se ocupa a propriedade privada por um tempo, o Estado ocupa a propriedade privada por um tempo e, posteriormente, indeniza a ocupação. Na desapropriação, que o Estado toma a propriedade, há que haver prévia e justa indenização em dinheiro, que é diferente da requisição administrativa, com certeza. A figura do tombamento é a quarta, né? Limitação administrativa, ocupação temporária, requisição administrativa. Agora chegamos na quarta possibilidade de intervenção na propriedade privada, é o tombamento. O pensamento de vocês é que tombar significa derrubar, demolir. Eu até conto essa história em tom de brincadeira, embora grave isso, né? De certa forma um pouco grave. Correu aí um meme, né? Meme é essas gozações que tem aí na internet, né? Nas redes sociais, de um vereador de Santa Catarina que deu uma entrevista para uma repórter dizendo: eu sou contra o tombamento do chaminé da fábrica tal aqui no município, porque esse tombamento significa que eles vão demolir a chaminé daquela fábrica. E essa chaminé é histórica, é importante, ela deve ser preservada. Exatamente, aí vem a questão. O tombamento é uma forma de intervenção administrativa para a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, etc. Nunca o tombamento é para demolir, tombar no sentido literal da palavra. Mas, professor, por que então chama tombamento? Porque lá em Portugal, em Lisboa, na época, né, nós somos colônia de Portugal,
os portugueses fizeram um inventário, fizeram um levantamento de todo o patrimônio histórico da cidade, anotaram num livro e disseram, olha, isso aqui que tiver aqui nesse livro, tudo isso que tiver nesse livro, essas propriedades aqui, elas devem ser preservadas. Pegaram esse livro, com essas anotações, com esse inventário, e levaram para uma torre chamada Torre de Tombo. Torre de Tombo. E disseram, olha, os imóveis inscritos nesse livro e que estão na Torre de Tombo devem ficar intactos, protegidos, em função do valor histórico, cultural, artístico, etc. E aí os portugueses chamaram isso então de tombamento, só porque o livro foi parar na Torre de Tombo. Tombar é registrar, inventariar e inscrever e guardar essas informações, para que ninguém possa mexer, alterar as características originais desses bens móveis ou imóveis. Então, o tombamento ele pode recair sobre bens móveis, imóveis, obras de arte, artísticas, músicas, letras, veículos e etc. Até sobre a natureza, né? Bens naturais podem ser tombados. O Pelourinho, em Salvador, as fachadas dos prédios do Pelourinho são tombadas, ou seja, o proprietário ele sofre essa intervenção e não pode alterar as características da fachada, ele pode alterar para trás, todo o seu imóvel para trás pode ser mexido, alterado, reconstruído, reformado, mas a fachada, que é histórica, né, deve ser preservada. Ouro Preto, o Castelinho aqui em Blumenau, né, que as lojas Avan compraram, né, o dono da Avan comprou, o Castelinho, ele externamente ele é protegido pelo tombamento, ele fica intacto, né, preservação arquitetônica, e internamente a loja é moderna, tem internet, tem cabeamento novo, banheiros novos, é uma loja normal, só que externamente esse castelinho foi tombado, porque é uma arquitetura alemã muito antiga e é um ponto turístico e atrai turista e é importante para todo mundo, inclusive para a própria loja que adquiriu essa propriedade. Então esqueçam, né, eu sei que isso é um ato falho do cérebro da gente, né? Esqueçam que tombamento é desmanchar, demolir, é o contrário. Então o assessor desse vereador deveria chamar ele, ô vereador, não fale bobagem, o senhor está dizendo o contrário, o senhor tem que votar a favor da lei que tomba esse chaminé para que a gente possa deixar ele em pé, para que possa haver preservação. Mas como o vereador é ignorante em área jurídica, ignora o conhecimento jurídico, né? Quando a gente chama... E quando usa a palavra ignorante, não quer dizer que ele seja violento, uma pessoa violenta, é por ser ignorante naquele conteúdo em si. Então, como aquele vereador ignora essa explicação que nós estamos dando aqui, que vocês advogados devem saber, têm obrigação de saber, ele não tem essa obrigação. Então, ele deu uma entrevista falando do coração, ele quis explicar algo e disse ao contrário. Por quê? Porque ele entendia que tombamento, o prefeito queria desmanchar o tal do chaminé. Não há intervenção na propriedade privada para demolir, só há intervenção na propriedade privada para preservar. Para demolir, o proprietário pede uma requisição de demolição lá no prédio da prefeitura e executa a demolição. Então, esse projeto de lei nesse município de Santa Catarina era para proteger um chaminé que era importante para o turismo. Era uma antiga fábrica de tijolos, sei lá, não me lembro o que era. Era uma fábrica que tinha um chaminé muito alto e bonito e tal, que eles queriam preservar. Então, o prefeito mandou o projeto de lei declarando o tombamento daquele chaminé. E o vereador enlouqueceu, eu não vou votar a favor. Tá? No fim, ele estava votando contrário ao que ele pensava. Não sei se vocês conseguiram entender esse exemplo. Então, o tombamento é uma proteção patrimonial e não nunca uma forma de destruição. Embora no português, né, na língua portuguesa, tombar significa cair, derrubar, etc. Mas como isso vem lá da história do Império, do Reino Português, a gente adotou essa expressão de tombar para proteger. Tombamento jurídico, né, para proteger fisicamente um objeto. Então, significa lançar no livro de tombo, né, em Portugal, e a gente adotou. O texto legal do tombamento é o Decreto-Lei 25 de 37, na época do Getúlio Vargas ainda.
é que foi adotado essa figura de intervenção na propriedade privada pelo tombamento. Nós temos várias casas de Joinville, quem mora em Joinville ou passa por Joinville, sabe que o centro de Joinville tem casas tão antigas e elas foram tombadas pelo patrimônio histórico. As ruínas de São Miguel, lá na minha região, de Santo Ângelo, né? Quem é de Santo Ângelo, aqui meus amigos são de Santo Ângelo, sabe que as ruínas de São Miguel é tombado pelo governo federal, pelo Instituto, o IFAM, né? Instituto de Proteção Histórico e Artístico da União. Eles tombaram e fazem a proteção, eles fazem a gestão daquela estrutura, aquela igreja lá que foi construída na época dos jesuítas, né? Que catequizavam os índios guaranis daquela região de São Miguel das Missões, que pertencia a Santo Ângelo, que é a minha terra natal. Pode ser o tombamento de ofício, ele pode ser voluntário, ele pode ser compulsório. Então, os efeitos do tombamento: imodificabilidade, né, do bem tombado, não pode alterar. Existem alguns limites à alienação desse bem. Há que haver uma fiscalização e, em tese, um bem tombado é insuscetível de desapropriação. Em tese, por quê? Porque pode acontecer que um tombamento não consiga preservar o bem e aí o poder público se obriga a desapropriar para assumir a propriedade daquele bem definitivamente para poder fazer a proteção. Nesse sentido, é possível a desapropriação de um bem tombado em casos extremos, em casos graves, né? Todas essas definições estão no livro da Odete Medauer. Tudo certo acerca do tombamento? Então, descabe ressarcimento se o tombamento alcança de forma generalizada as pessoas, né? Quando eu tombo apenas um imóvel e tem 10 imóveis em volta que são iguais, eu não tombo os demais, aí eu preciso indenizar aquele que foi tombado. Eu vou tombar só uma casa aqui nesse bairro. Tem 200 casas iguais, mas eu vou tombar uma só para deixar uma como modelo, assim, para a gente ter preservação histórica. Bom, aí nesse caso, como não há uma generalidade no tombamento, é necessário que se indenize aquele proprietário que sofreu o tombamento de forma isolada. Quando o tombamento é de forma generalizada, não cabe, em tese, ressarcimento. O que pode acontecer, e alguns alunos meus me perguntam: professor, mas eu tenho a minha casa tombada, eu não posso mais permutar a casa para construir um prédio, eu vou ter prejuízos futuros. Eu tenho que manter, eu tenho que pintar, eu tenho que preservar, e eu não posso dispor de forma ampla, né, absoluta desse imóvel. Poxa, pelo menos eu tinha que ter alguma vantagem. Então, às vezes, os municípios, eles dão, por lei, né, por previsão legal, isenção de IPTU dos imóveis tombados, para que a pessoa, pelo menos, goze desse benefício, dessa desoneração tributária e não seja atingido pelo IPTU. É possível que na transferência do patrimônio também o município abra mão do ITBI, às vezes se envolver transferência de bens tombados. Fica muito difícil alguém comprar um bem tombado, a não ser que ele seja apaixonado pela preservação e ele queira adquirir um bem tombado. Mas é complicado. Quem tem um imóvel tombado fica muito restrito à sua negociação, à sua transação imobiliária, fica tudo um pouco meio amarrado, né? Então, professor, aqui em Balneário, tive que ter tombado o Hotel Fischer ali, que era o antigo. Mas não tombaram, já desmancharam. Temos o Hotel Marambaia. O Hotel Marambaia é de 1970. Antes, inclusive, quando eu vim aqui com 10 anos de idade, em 1970, estava sendo concluído o Hotel Marambaia. A gente até subiu na parte superior do Hotel Marambaia, estava em obras ainda em 1970. Acho que foi ali que inauguraram. É um hotel antigo, histórico, poderia ser tombado, mas tem que haver um estudo para ver se é interessante ou não esse tombamento. Porque o tombamento, de fato, é uma intervenção muito grave, muito séria na propriedade privada. A pessoa fica um pouco cerceada dos seus interesses econômicos sobre aquela propriedade. Principalmente aqui na região litorânea, que os imóveis valorizam muito, né? E o tombamento pode ser um problema para o proprietário. Tá ok? Tombamento.
A servidão administrativa, então vamos lá, vamos repetir. 1, limitação administrativa. 2, ocupação temporária. 3, requisição administrativa. 4, tombamento. 5, servidão administrativa. Servidão administrativa, certo? A servidão administrativa, vocês conhecem muitas servidões aqui na região. Vou dar um exemplo claro. Aqui no Hotel Plaza, ali em Itapema, o Hotel Plaza, ali tem a praia do Plaza ali, os surfistas, vocês que são surfistas aí, surfista chamei, não chamei de maconheiro, surfista, presta atenção. Vocês que são atletas de surf, né, surfista, nem todo surfista é maconheiro e nem todo maconheiro é surfista. Às vezes eles se confundem, mas não, estou brincando, só para a gente dar uma risadinha, quebrar um pouco o gelo com vocês. Mas o surfista, que é atleta do surf, né, eles gostam de surfar ali, então eles têm que ter acesso à praia. O Hotel Plaza, que é de um conhecido meu, até o Dr. Marchiori, o proprietário ali, o Hotel Plaza, desde que foi construído, ele limitou um pouco o ingresso das pessoas naquela praia. Certo, limitou. Aí, esse proprietário privado é obrigado a deixar um acesso. Direito de pessoas usarem essa propriedade privada para se deslocarem sobre ela para chegar até um bem de uso comum, que é a praia e o mar. Então, o mar sendo um bem de uso comum, as pessoas precisam acessar o mar. E essa servidão administrativa é um espaço físico na propriedade privada que dá acesso às pessoas. A servidão administrativa não é só espaço que dá acesso às pessoas, pode ser um espaço que dá acesso a fios elétricos, que dá acesso à canalização de esgoto, canalização pluvial, canalização, transporte de mercadorias, né? Aqui a Marilete chama de ilha, né? No fundo não é uma ilha, né? Ali não é um terreno rodeado por água, né? Ele é um istmo, né? Uma continuidade da praia, que forma parece uma ilha, mas no fundo não é uma ilha. Mas ela é de acesso público, ela é um bem de uso comum do povo, aquela pseudo-ilha, né? Que é um istmo, o termo mais correto é um istmo, que é quase uma ilha, mas ela tem ligações ainda com o continente, né? Então, Marilete, essa área que é um bem de uso comum do povo, ela tem que ser acessada livremente pelo povo. Se é um bem de uso comum, tem que ter acesso. E, às vezes, a propriedade privada impede o acesso de pessoas, impede o acesso de veículos, impede o acesso de... E aí o direito de ir e vir das pessoas garante esse acesso. E aí a servidão é importante, né? Então, o direito real de gozo de natureza pública instituído sobre um imóvel de propriedade alheia, ou seja, particular, em base numa lei específica, né? Então, o poder público propõe uma lei criando a servidão e informa o proprietário, né, que é o proprietário do imóvel particular, que vai ser utilizado como servidão. Aqui, quando a gente olha da Univale em direção a Itapema, tem ali, quando a gente olha para o Morro do Boi, a gente vê que tem os fios elétricos, né, aquelas torres de transmissão de energia elétrica, e vocês enxergam que embaixo dessas torres existe um rebaixamento da vegetação, o pessoal corta as árvores para que não encoste nos fios elétricos. Essas propriedades ali são privadas, mas aonde passa a fiação elétrica é uma servidão administrativa, é uma servidão. É declarado como servidão. Algumas empresas de transmissão de energia elétrica até compram a propriedade privada para ter acesso livre a essa base da torre de energia elétrica. Mas o normal é que elas sejam servidões administrativas para transporte de energia elétrica através da fiação. Então, nós temos servidão de canalização. Aqui, por exemplo, na Univale, aqui no campus de Balneário, o prefeito fez uma boca de lobo ali naquela rótula, ali perto da biblioteca, e por dentro do terreno da Univale, que era particular, que foi desapropriado pelo Estado, depois foi doado para a Univale, e hoje passa a ser também novamente particular, por dentro do terreno da Univale tem uma servidão para canalização de águas pluviais. Vocês viram quando foi construído aquilo ali, foi feito uma vala grande, foi enterrado tubos ali para deslocar toda aquela água da chuva que cai na Quinta Avenida, e isso é uma servidão administrativa enterrada.
através de canalização pluvial. Então, cai muito em concurso público, no exame da ordem eu já vi uma pergunta que dizia assim, uma faixa de área privada ocupada por fios elétricos de uma empresa estatal de energia elétrica limita a utilização daquela área por parte do particular. Isso é caracterizado como, e aí a opção era servidão administrativa. A servidão administrativa, então, cabia como resposta nessa questão. A pergunta era essa: o que era aquela ocupação daquele espaço privado para a transmissão de energia elétrica sobre um terreno privado? Aquilo é uma servidão administrativa aérea, né? Embora o proprietário pudesse utilizar embaixo, mas veja, o proprietário não pode construir, ficar embaixo daquela área onde está a servidão aérea. Então, isso, no fundo, limita, de fato, a ocupação também dessa propriedade privada, e isso é o que a gente chama de servidão administrativa. Então, decorre de lei, a servidão sobre terrenos marginais, nós temos servidões militares, aqui eu coloco aqui, ó, servidão militar, para que os militares possam fazer as suas manobras, né? Nós temos servidões de aquedutos para passar água ali no Rio de Janeiro. Nós temos os arcos da Lapa ali, onde passa água, né, sobre aqueles aquedutos ali, aqueles aquedutos que transportam água do morro até uma estação de tratamento. Servidão de energia elétrica, que eu já dei como exemplo aqui, servidão sobre prédios vizinhos, servidão na beira dos aeroportos, né, para que o avião possa subir e descer. Então tem que haver um espaço livre, e isso a gente chama de servidão aérea. Então tudo isso são exemplos de servidões. E agora nós entramos então na sexta e mais grave das intervenções na propriedade privada. Antes de entrar na sexta possibilidade de intervenção, pergunto, está tudo ok até aqui? São 9h19. E aí eu pergunto para vocês querem fazer o intervalo? Toca, porque agora faltam 4, 5, 6 slides. A gente vai falar da desapropriação, depois a gente faz a desapropriação e a edificação compulsória. Então, tocar para a gente encerrar mais. Lembrando que na semana que vem nós teremos então a prova da M3, tá? Já estou alertando todos, já foi alterada a data lá no plano de ensino. Semana que vem nós teremos a prova da M3, onde eu vou questionar sobre bens públicos, unidade 4 e unidade 5, que é essa que nós estamos vendo agora. Bom, o procedimento administrativo da desapropriação é o mais grave. Por que, professor, que é o mais grave? Porque ele atinge a propriedade em cheio, o Estado toma a propriedade em definitivo do proprietário. Uma coisa é ocupar temporariamente, outra coisa é requisitar temporariamente, administrativamente. Outra coisa é colocar uma servidão sobre a propriedade e manter a propriedade em nome do proprietário. Outra coisa é tombar, né, para proteger. Agora, desapropriar significa a retirada em definitivo do direito real sobre a propriedade. Então, é um procedimento administrativo mais duro, só que, conforme a Constituição de 88, ela só é possível se houver uma avaliação do imóvel e uma justa e prévia indenização em dinheiro desse imóvel desapropriado. Então, a desapropriação de imóveis e deve ser muito bem motivada, deve ser muito importante para a administração pública, para cumprir sua função social, função social do Estado, e atinge em cheio a propriedade. 3 são as justificativas para a desapropriação. 3 são as justificativas. Nós vamos ver mais adiante, mas eu já vou citar aqui. A primeira, quando há necessidade pública. Quando há interesse público e quando há interesse social. Certo? Necessidade pública, utilidade pública, segundo a hipótese, e interesse social. Professor,
Necessidade pública e utilidade pública são diferentes? São diferentes. Anotem aí, necessidade pública é quando há urgência na desapropriação. Quando a desapropriação não é urgente, a gente chama de utilidade pública, para utilidade pública. E quando há envolvimento de interesses de âmbito social, envolvendo pessoas, principalmente pessoas carentes, invasões de áreas, etc., aí o interesse, a motivação é o interesse social da desapropriação. Então, a desapropriação é a tomada da propriedade por parte do Estado, tomada da propriedade privada por parte do Estado, e que deve ser muito bem motivada. Então, o decreto de desapropriação ele tem que dizer se é por necessidade pública, se é para o uso de utilidade pública, ou se é em função do interesse social. Uma das três justificativas tem que estar presentes no decreto de desapropriação. O prefeito que fizer isso, o governador que fizer isso, o presidente da República que fizer isso, ele precisa elaborar um decreto. Não precisa autorização legal, não precisa autorização legal. Vejam, para haver uma servidão precisa autorização legislativa. Para uma desapropriação, não. Basta um decreto do chefe do Poder Executivo dizendo da necessidade ou da utilidade ou do interesse social para fins de desapropriação, que a desapropriação está declarada. Então, a declaração de desapropriação, que é a fase inicial da desapropriação, é um ato unilateral do Poder Executivo. Só o Poder Executivo pode realizar esse ato, tem competência para a prática desse ato da desapropriação. E é o Poder Executivo que tem o dinheiro para fazer a prévia e a justa indenização em dinheiro. E aqui estão as explicações dos motivos para a desapropriação. Necessidade pública. A administração se encontra diante de um problema inadiável e premente. Então, quando a administração pública se encontra diante de um problema e que precisa daquela propriedade privada para resolver esse problema, o motivo da desapropriação é a necessidade pública. Quando a utilização da propriedade privada é conveniente, é vantajosa, mas não é premente e inadiável, a motivação para a desapropriação é a utilidade pública. Ok? Vejam a diferença. Necessidade pública, problema inadiável. Desapropriação para a utilidade pública não é um problema inadiável. Dá para esperar, dá para fazer agora, fazer depois, ou daqui a um ano, sei lá. E quando há interesse social é quando a desapropriação se destina a resolver um problema social. Imagina uma quantidade de pessoas invadindo uma área urbana, privada, e lá não ter esgoto, não ter iluminação, não ter saneamento básico. Aí o Estado precisa desapropriar do particular aquela área para poder assentar aquelas pessoas de forma correta, com toda a infraestrutura urbana necessária. E aí é um interesse social envolvido, e a desapropriação terá esse motivo, o interesse social. Então, quando tu fores elaborar um decreto de desapropriação, se tu for assessorar um prefeito, um governador, ou presidente da República, ou tu for prefeito, né? Vamos supor que um de vocês aí se torne prefeito, e você quiser fazer uma praça. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Se você quer fazer uma praça, a desapropriação do imóvel privado para fazer uma praça é necessidade pública, é utilidade pública ou é interesse social? O que vocês colocariam no decreto? Essa pergunta eu vou perguntar lá na utilidade pública. Exatamente. Luciana acertou na mosca. Se eu quiser, a praça não é inadiável. A praça não é premente, não é algo tão, não envolve interesse social. Não envolve interesse social. Mas é de utilidade pública, Uma praça tem utilidade pública. Vou fazer outra pergunta. Na rua 450, lá em Itapema, existe uma invasão numa área privada. E a prefeita quer lá edificar casas populares, organizar aquela região e tal, lá, a prefeita de Itapema. Lá seria uma desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social? Na rua 450. Quem mora em Itapema conhece o problema social que tem lá. Qual é a saída? Desapropriação teria que motivo? Taine, Viviane, interesse social. É muito claro isso.
Professor, eu achei que os decretos de desapropriação, a Sandra também acertou, eu achei que os decretos de desapropriação tinham todos o mesmo motivo. Não, nós temos 3 motivos que devem, um deles deve estar presente: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Vou dar um exemplo de necessidade pública. Está desmoronando um lote sobre a entrada do túnel da BR-101. E há necessidade de ali construir um muro de arrimo que vai ser definitivo. Então, eu poderia fazer uma requisição administrativa, né? Mas como aquele proprietário não vai poder mais usar aquele terreno em definitivo, porque eu vou ter que fazer um muro de arrimo para não desmoronar sobre a boca do túnel, ali para a entrada do túnel, o que eu devo fazer então, para que seja menos traumático para o proprietário? No fundo, tomar a propriedade dele e pagar por isso, né, com a justa e prévia indenização, é uma saída melhor. Então, essa desapropriação seria em função do quê? Da necessidade, da utilidade e do interesse social. Qual é a resposta? Desapropriação de um terreno que está desmoronando e que pode impedir o acesso a uma rodovia. E é premente, e é inadiável. Então, vejam como vocês conseguem rapidamente enxergar as 3 formas ou 3 motivos para uma desapropriação. Professor, o prefeito resolveu desapropriar 4 terrenos aí de um cliente meu e não deu motivo para a desapropriação. Mas como? Como é que ele produziu o decreto de desapropriação sem dar um desses motivos? Então, existe um erro aí. Então, se vocês forem elaborar um decreto de desapropriação, quando vocês forem ser assessor jurídico de algum prefeito, eu já trabalho com isso há anos, né? E eu lembro que os prefeitos me chamavam no gabinete e diziam: doutor, eu preciso resolver um problema aí de uma creche lá no bairro e tal. Só que eu não tenho terrenos, o município não é proprietário de nenhum terreno naquele bairro. O que eu devo fazer? Aí eu dizia: prefeito, o senhor deve desapropriar, o senhor escolhe lá uma área onde o senhor acha importante para construir a creche, e nós vamos fazer, eu vou elaborar para o senhor um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação. Então, o artigo 1º do decreto será: fica desapropriado para fins de utilidade pública os terrenos tais, de propriedade de fulano de tal, matrícula tal, pelo valor tal. Aí eu mandava fazer uma avaliação. Esse decreto entra em vigor na data da publicação. Vejam, é um decreto de desapropriação com 2 artigos. Um dizendo o motivo, a área e o proprietário e o valor, e o segundo artigo dizendo que ele entra em vigor o decreto no momento da publicação. É muito simples fazer um decreto de desapropriação, certo? Aqui em Balneário, vários prefeitos aqui, uma sucessão de prefeitos, desde 2003 que eu estou por aqui, que eu enxergo, leio às vezes no jornal, um projeto de lei para desapropriação, onde consta lá o valor da desapropriação. Um dia eu até perguntei por um procurador do município, né? Encontrei ele numa palestra na Univale e perguntei: por que vocês fazem as desapropriações aqui em Balneário por lei, por projeto de lei? E se os vereadores votarem contra o projeto de lei, daí o prefeito não vai desapropriar o terreno esse? Aí ele ficou pensando: é verdade. O ato de desapropriação, ele é um ato unilateral praticado pelo executivo. Só que o executivo tem uma obrigação de justificar o porquê da desapropriação. Então, o ato declaratório, que é a primeira fase da desapropriação, é um ato feito por decreto, certo? Feito por decreto. Aqui eu até vou pular isso aqui, ó. A fase declaratória, aqui, ó, slide 19. A fase declaratória, o poder público declara por decreto a utilidade, o interesse social, né? Aqui teria que colocar também ou a necessidade da desapropriação. Então, as fases da desapropriação são 2, a fase declaratória e a fase executória. Eu declaro de utilidade pública, eu declaro de necessidade pública, ou eu declaro de interesse social para fins da apropriação e chamo o proprietário e tento administrativamente negociar com ele essa indenização. Então, eu já faço uma avaliação, se sou prefeito, mando fazer uma avaliação, declaro
a necessidade pública, ou declaro a utilidade pública, ou declaro o interesse social envolvido para fins de desapropriação, e aí chamo o proprietário nessa segunda fase, que é a nossa chamada fase executória. Então, a fase executória é o acerto de contas, é o pagamento prévio e justo pelo valor do imóvel. Se o proprietário não concorda com essa fase executória administrativa, aí o Poder Executivo precisa recorrer ao Judiciário, propondo uma ação de desapropriação judicial. Aí tem que recorrer ao Judiciário. Então, às vezes, a desapropriação ela tem necessariamente a fase declaratória, e na fase executória ela pode caminhar por duas estradas, a estrada administrativa ou a estrada judicial. Sempre que não houver acordo administrativo, será feita uma ação de desapropriação judicial. O juiz não vai discutir a necessidade pública, a utilidade pública ou o interesse social. Ele não vai ler a contestação do proprietário privado entrando, se miscuindo nessa decisão. Ele só vai trabalhar a questão da indenização. A única coisa que o proprietário privado pode discutir é o valor da indenização, se ela é justa ou ela é injusta. A Constituição diz que é justa a indenização. Então, há possibilidade de contestar uma desapropriação, não quanto ao mérito dela, quanto ao mérito da necessidade pública, da utilidade pública ou do interesse social. Mas é possível, se vocês forem advogado, contestar uma desapropriação em nome de um cliente para discutir o valor. A desapropriação havida aqui pelo município de Balneário para doar para a Univale o terreno do campus, onde vocês têm aula, que agora nós estamos à distância, mas vocês têm aula no campus de Balneário, essa disputa judicial já tem mais de 20 anos, foi feito um acordo agora, recentemente. Mas os proprietários, os herdeiros dos proprietários, discutiam apenas o valor, porque a utilidade pública da desapropriação não se discutia, que era a implantação do campus Vale. Então, o município desapropriou, pagou o que achava justo, e os herdeiros, proprietários, depois morreram, os seus herdeiros, continuaram na ação discutindo o valor, e de fato ganharam um valor a mais. Então, o município de Balneário está pagando esse valor, esse resquício de valor justo, definido pelo juiz, depois de perícias, discussões, etc. Bom, nós temos também a desapropriação, pessoal, como forma de sanção, como forma de castigo. O normal é que a desapropriação seja por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mas é possível desapropriar áreas de terra, glebas de terra, por exemplo, que são cultivadas pelo proprietário com plantas psicotrópicas. A pessoa tem uma fazenda, uma área de terra, né, melhor dizendo, uma área de terra, e ao invés de produzir gado, plantar soja, trigo, ele planta cannabis sativa, né, para tráfico de drogas, ou papoula para fazer cocaína, sei lá. Essas áreas, elas são desapropriadas sem justa e prévia indenização em dinheiro. E aí o termo utilizado comumente é o da expropriação. Ou seja, a pessoa tem o perdimento da área sem justa e prévia indenização. E aí nós temos uma lei que prevê essa figura da expropriação, que é uma forma de desapropriação, que é a Lei 8.257 de 91. Essa lei é que previu, então, em 91, a possibilidade do Estado tomar áreas de terra em que o proprietário está desvirtuando a utilização da área para a plantação de substâncias psicotrópicas. Além disso, é possível desapropriar áreas de terra que não plantam nada, que o proprietário não utiliza para nada, em função da famosa função social da propriedade para fins de reforma agrária, por exemplo. Então, é possível que uma grande área de terra que não está sendo produtiva seja desapropriada para a reforma agrária, certo? O que existe, e eu preciso ressaltar para vocês, que pode cair num concurso ou na prova, áreas invadidas pelo movimento sem terra são insuscetíveis de desapropriação. Isso é uma lei, na época do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque os próprios proprietários de terra que queriam vender a terra pelo valor justo,
eles incentivavam as invasões desses movimentos, para depois receber a justa indenização. Era uma forma de vender a terra rapidamente, né? Se livrar da terra, em função de não querer mais a terra, né? Então, o proprietário ia até o movimento sem terra, por exemplo, né? Um desses movimentos, e dizia, olha, vocês invadam a minha terra e aí eu vou lá no governo negociar, e daí vocês ficam na terra e eu recebo o valor em dinheiro e vocês também não vão precisar pagar, porque vão receber por doação da reforma agrária, etc. E tal. Então, agora, áreas invadidas não são suscetíveis, por isso são insuscetíveis de desapropriação. Áreas invadidas no Brasil agora não podem ser indenizadas. A pessoa vai ter que fazer uma reintegração de posse, vai ter que correr atrás dos seus direitos, porque o Estado não pode desapropriar para fins de alojamento áreas invadidas ilegalmente, entre aspas, né? Ou, como diz o movimento sem terra, ocupadas, né? Dessa forma. Então, aqui nós já vimos onde é que nós estamos aqui? Ficou em branco para mim aqui. Fase executória. E aqui nós temos a figura da predestinação. A predestinação, pessoal, é quando se declara no decreto um motivo para a desapropriação e depois, no passar do tempo, ao implantar aquilo, se muda o objeto da desapropriação. Então, vamos dar um exemplo. O prefeito de Balneário, ou o prefeito Itapema, ou o prefeito Itajaí, declara de utilidade pública uma área para fins de apropriação para construir uma creche. Depois ele entende que não precisa da creche, precisa de um colégio. Então ele altera o objetivo final da desapropriação. Em vez de construir uma creche, construir um colégio. Isso chama-se predestinação. Só que é uma predestinação lícita. É uma predestinação legal, lícita. Por quê? Bom, não vai sair creche, mas vai ser um colégio. Então, continua sendo de utilidade pública. Apenas o objeto final é que se alterou. Ok? Agora, existe também a figura da predestinação, ou seja, dar destino diferente. E aí, essa predestinação seria ilícita. A pessoa, o prefeito, desapropria uma área para fazer uma creche e não faz a creche. Vende o terreno posteriormente para um outro particular. Opa! Aí é problema. Ou seja, o prefeito declarou de utilidade pública uma área, desapropriou, pagou e agora não faz o motivo acontecer e vende para um amigo particular. Faz uma licitação e vende para um particular. Essa predestinação é que a gente exemplifica como predestinação ilícita. Pessoal, aqui a minha internet está normal. Tem alguém berrando aí que acho que é a Marilete, né? A Marilete ali que está oscilando. Melhorou? Melhorou. Então, nós temos duas formas de alteração do objeto da desapropriação: a predestinação lícita e a ilícita. A lícita, tudo bem, ok, e a ilícita, não. E aí temos a retrocessão, que cabe, no caso da predestinação ilícita, o proprietário tem direito de reaver o seu patrimônio caso haja uma predestinação ilícita. Ou, como já aconteceu aqui na região das Praias Agrestes, o município de Balneário desapropriou um terreno para fazer uma rua, depois resolveu não fazer mais a rua e não fez nada. E aí o proprietário até procurou nosso escritório para fazer uma retrocessão, né, dessa desapropriação. Então, o que a gente diz para ele? Olha, se tu recebeu a justa indenização, tu vai ter que devolver o valor da justa e prévia indenização em dinheiro corrigido e a gente vai poder propor uma retrocessão. Mas ele achou importante porque aquele terreno valorizou muito, mais do que a indenização a ser devolvida, e foi feita uma retrocessão e houve um acordo nesse caso, né? Então, a retrocessão significa retroagir uma desapropriação, para que o proprietário possa ter novamente o seu imóvel como sendo da sua propriedade. Tá ok? Uma pergunta de concurso, estamos quase chegando ao fim, uma pergunta de concurso muito comum
é a seguinte, e aí eu quero que vocês me respondam. Um proprietário privado tem a sua área ocupada pelo poder público. O Estado ocupa uma propriedade privada, mas não desapropria. Não realiza o decreto, não faz legalmente o processo de desapropriação. Então, o que, que acontece? É uma área privada que foi ocupada pelo Estado. O Estado ali construiu uma creche e não fez a desapropriação. Aí o proprietário procura o advogado e diz: doutor, o que, que eu faço? Eu perdi minha área, o município está ocupando, já construiu uma creche, a creche já está funcionando e eu não recebi a justa e prévia indenização em dinheiro. Logo, eu não recebi a indenização da desapropriação. A desapropriação de direito não houve. De fato houve, mas de direito não houve. Qual é a ação a ser proposta pelo advogado em defesa desse cliente particular? Qual é a ação? Isso já foi perguntado no exame da ordem e eu preciso alertá-los porque pode cair novamente aí num concurso, alguma coisa assim. Qual a ação a ser proposta pelo particular nesse caso? Opção 1. Opção 1. Como é que é a... Como é que eu chamei agora há pouco? A reintegração de posse. Opção 2, uma ação de desapropriação. Opção 3, ação de desapropriação indireta. Opção 4, requisição, ação reivindicatória. O que vocês marcariam dentro do que vocês conhecem do direito? O proprietário teve a sua área invadida pelo poder público que lá construiu uma creche. Esse particular procura você como advogado e pergunta: o que faremos, doutor? Qual é a saída jurídica para que eu possa ou ter a propriedade ou receber a indenização em dinheiro sobre aquela propriedade? Reintegração de posse, emissão de posse, reivindicatória, desapropriação indireta, o que cabe nesse caso? Qual a resposta para isso? Ninguém responde, meu santo. Vou perguntar na prova isso. Vou perguntar na prova, já que ninguém respondeu. Vou responder eu aqui, ó. Vou escrever aqui: desapropriação indireta. Ação. Se vocês não conheciam essa ação, passaram a conhecer agora. Ação de desapropriação indireta. Ok? Idália. A Idália está certo. A Idália. A creche já está construída. O interesse público existe. Né? A utilidade pública da creche existe. A utilidade pública. O que houve foi um erro formal. O município deveria ter decretado de utilidade pública o terreno, ter feito a prévia e justa indenização. E depois ter licitado e construído a creche. O que aconteceu na prática? O prefeito invadiu a área privada, fez a creche e aí o proprietário não pode desmanchar a creche, não pode reintegrar a posse e ser emitido na posse. Muito menos a reivindicatória cabe nesse caso, mas cabe uma ação de desapropriação indireta, ou seja, o proprietário privado é que propõe a desapropriação. Mas ela é chamada de desapropriação indireta porque não está sendo feito diretamente pelo poder público, e sim pelo proprietário privado. Então, aqui é a resposta para essa situação específica. Certo? Nós temos também que ressaltar a figura da investidura, né? A investidura, pessoal, segundo o Eli Lopes Meireles, incorporação de uma área pública isoladamente inconstruível ao terreno particular confinante que ficou afastado do novo alinhamento em razão da alteração do traçado urbano. O Eli Lopes Meireles criou essa figura da investidura, né, como sendo uma figura jurídica, em que, às vezes, o poder público constrói uma rodovia, uma rua, faz um arruamento e confina o proprietário privado, confina o seu terreno e ele fica sem acesso. E aí tem um pedaço de terreno público que poderia dar acesso a esse terreno particular, que ficou encravado. Aí esse particular ele pode reivindicar a investidura em cima desse terreno e associar esse terreno, acoplar esse terreno
ao seu patrimônio privado para fins de resolver esse problema do novo traçado ou do confinamento que ele está submetido. Então, aqui nós temos uma figura também importante de ser ressaltada, que é a figura da investidura. É possível isso. Preste atenção, a investidura não é ação de usucapião, porque você sabe que não é possível, isso já foi falado para vocês na aula passada, que não é possível propor uma ação de usucapião sobre imóveis públicos, sobre bens públicos. Não é possível a ação de usucapião sobre bens públicos, ponto. Isso é constitucional. Agora, eu posso reivindicar a investidura, inclusive no âmbito administrativo. Reivindicar um pedacinho de terreno público que está encravado junto com o meu terreno para que eu possa ter acesso à rodovia, ou à estrada, ou à rua, em função de uma obra pública. Eu fiquei confinado e aí eu preciso resolver o problema e a investidura é uma das saídas jurídicas importantes. Por isso que eu fiz questão de chamar atenção acerca disso aqui. E, por fim, o último slide é a sétima possibilidade, né, de intervenção na propriedade privada, que é o parcelamento e a edificação compulsória. Então, se a pessoa tem uma grande quantidade de lotes urbanos e não está loteando regularmente esses lotes, é possível o município impor um loteamento de forma compulsória, né? Para que haja o crescimento da cidade, para que haja a urbanização correta da cidade. De que forma o município, por exemplo, pode impor isso? Aumentando o IPTU desses lotes de forma progressiva no tempo, à medida que passa um ano, dobra o IPTU, passa mais um ano, dobra aquele valor de novo, passa mais um ano, dobra aquele valor. Ou seja, é uma forma do IPTU progressivo no tempo impor um parcelamento. Professor, mas se o proprietário não quiser, bom, ele vai pagar o IPTU máximo de 15%, que o STF declarou que o máximo seria a progressividade até 15%. Então, o município pode impor 15% de IPTU ao proprietário daquele imóvel e ele vai se sentir desconfortável em ficar pagando aquele valor e aí ele vai tomar o jeito, vai dar um jeito de parcelar para poder fugir daquele valor extremo, né, de cobrança de IPTU sobre aqueles lotes. Também é possível, em terrenos urbanos, propor um IPTU progressivo nessas áreas urbanas não edificadas para que haja a edificação compulsória pelo IPTU também progressivo no tempo. Se caso isso não funcione, é possível a desapropriação como sanção, tomando esse imóvel do particular e depois, como forma de interesse social, aí sim seria um interesse social, no sentido de poder produzir ali um loteamento popular, alguma coisa assim, para abrigar pessoas que precisam morar mais perto da cidade, etc. E tal. Então, nós temos essa figura da intervenção na propriedade privada pelo parcelamento obrigatório ou edificação compulsória de imóveis urbanos. E se dá de acordo com o interesse social, da função social da propriedade, em função do artigo 182 da Constituição, da lei chamada Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que de fato faz com que aconteça a obediência ao plano diretor na sua acepção da palavra. Então, o IPTU progressivo, a edificação compulsória se dá como forma de resolver um problema, às vezes, de interesse social também. E é nesse sentido que a gente ressalta aqui essa forma de intervenção na propriedade privada também. Ok? Bom, dito isso, estando concluído, dito isto, estamos concluindo, então, todas as 7 formas de intervenção na propriedade privada, repetindo, né? Limitação administrativa. 2, ocupação temporária. 3, requisição administrativa. 4, tombamento. 5, servidão administrativa. 6, desapropriação. E 7, parcelamento e edificação compulsória. São 7 as possibilidades de intervenção do Estado na propriedade privada. As intervenções no domínio econômico, aí é uma outra conversa, que aí vocês têm que conversar com o professor
Everaldo, né, que fala da questão do direito empresarial e tal, que existem formas também de intervenção no domínio econômico e que nós não devemos tratar aqui porque não são formas sugeridas pelo plano de ensino aqui nesse caso específico. Assim, encerramos a nossa 15ª aula de Direito Administrativo 2, encerrando inclusive o conteúdo programático, marcando para a semana que vem a nossa prova da M3, em que será solicitado então que vocês estudem os bens públicos e esta aula de hoje, a intervenção do Estado na propriedade privada, certo? No fundo, existe um alcance econômico também nessa intervenção, mas especificamente nos bens imóveis, bens móveis e imóveis que nós tratamos aqui nessa aula. Então, preste atenção na servidão, preste atenção na desapropriação, preste atenção nas perguntas que eu farei sobre limitação administrativa. Eu vou dar alguns exemplos, vou fazer algumas afirmações e vou perguntar se aquela afirmação é falsa ou verdadeira acerca desse conteúdo que nós estamos vendo agora. Então, com isso eu encerro essa nossa 15ª aula, ficando à disposição de vocês durante a chamada que eu vou fazer agora, a chamada agora, só que eu vou encerrar a gravação para que não fique muito longa a gravação durante o período da chamada, tá ok? Então, obrigado a todos, encerramos o conteúdo e passamos à chamada dessa aula do dia 22 de novembro de 2021, tá ok? Encerro aqui então a gravação.